e por aí ele vai colocar na questão da obesidade a questão de que o momento, o gatilho para o olhar mais apurado da ciência e principalmente econômica no começo, sobre a obesidade, vem a partir da relação entre o IMC e a mortalidade, percebida pelas operadoras de saúde dos Estados Unidos, que passavam a gastar muito naquele determinado setor e começaram a ver que se o custo era alto e a prevalência crescente, o sistema não se sustentaria. E aí eles vão olhar e tentar entender essa relação, segundo o livro, entre o IMC e a mortalidade, né, para melhorar. E a partir disso, você tem um maior investimento de recursos na pesquisa sobre a própria obesidade, e aí a ideia de que é muito mais interessante, por exemplo, a prevenção do que a manutenção da obesidade, porque se o estudo fosse catastrofista, todos seríamos, em algum momento, estaríamos obesos. Afinal de contas, a modernidade vinha trazendo isso para a gente. Mas aí, e aí ele vai trabalhar, então, que a partir desse olhar, quais as indústrias de alimento, de saúde, de bem-estar, de moda, quais são as buscas deles sobre a questão que foi, então, descoberta e vista como um problema de saúde e referenciada e desta forma, né? E aí ele vai buscar problematizar quais dados servem aqui. E ele aponta 3 transformações no discurso sobre a obesidade, ele historiciza isso, que são a nutricionalização, a medicalização e o controle legislativo, né? A primeira tratando, então, aí da transformação dos alimentos nas suas composições. A gente tem agora um livro recente do George Scrims, aí, o Nutricionismo, que vale a pena, que é essa ideia de que o que eu como não são proteínas, não são carboidratos, não são gorduras, mas é comida, né? E como e o que se come faz diferença. Isso ele não tem esse apuro na leitura do livro ainda, mas ele vai mostrando essa dificuldade no prazer, né, da própria alimentação, em a alimentação ser medicalizada, né? E que isso gera uma economia própria, o que não significa que não seja um problema de saúde. Isso tem que ser batido o tempo inteiro, né? A medicalização, que então confere à natureza médica a representações e práticas que não eram socialmente entendidos como problemas de saúde, e aí ela passa a investigar isso e vai criar os seus critérios e o vocabulário necessário para a construção disso, que é onde, do meu ponto de vista, o pessoal contrário ao olhar da saúde erra, né? Porque a construção de um vocabulário não significa a não existência do problema, mas a delimitação dele dentro da necessidade que há no momento mesmo, né? Então, o problema ele está dentro destes conceitos, dentro desta leitura. E aí, sempre problematizando a questão do IMC, que, do meu ponto de vista, é uma questão um tanto superada, no sentido de que não há investigação que não trate ele como uma forma fácil de criar categorias, mas que, no tratamento, não ele é só um começo fácil, mas que cada caso é um caso, e aí isso é interessante, porque daí você tem populações com massas corporais completamente diferentes, né? Mas a gente, para fazer ciência, precisa criar indicadores e precisa construir medições possíveis para poder tratar com qualquer problema, né? E o controle legislativo, que é quem convence o que é melhor, né? Então, há e aí volta para a questão do Bourdieu, quem que trabalha para dizer o que e ganhar qual apoio em meio às populações, já que o legislativo e mesmo os governos, o grande objetivo deles é permanecer no poder, né? Então, quais são os grupos de apoio que garantem aquilo de uma forma melhor? Ganham apoio em meio a quais populações para que eu me mantenha no poder?